E aí galera, estamos de volta, professor Andreas na área pra gente continuar a falar sobre dilatação térmica, tá? Só que agora, ó, você já sabe que existem três tipos de dilatação. Confere? Tem dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Isso aí já tá sabendo, tá tudo dominado. Só que agora vem dilatação de líquidos, povo. Dilatação de líquidos. E preste muita atenção porque não tem nada demais. Só tem os detalhezinhos assim. Imagine all the people. Imagine que aqui eu tenho um recipiente, tá? E nesse recipiente eu coloco água. Water. Coloco água até o topo, mano. Coloquei tanta água que se eu colocar um pingo a mais, sai um pingo tão cheio que tá aquele recipiente ali, fechou? Massa, professor. E daí o que eu vou fazer? Eu vou esquentar isso aqui. Lembrando que a água está dentro do recipiente, ou seja, a água tem o mesmo volume que o recipiente. Confere? Beleza, prof. E daí, quando eu esquentar, o que vai acontecer? Ó, o coeficiente, presta atenção, o coeficiente de dilatação do líquido, ele é maior do que o coeficiente de dilatação do sólido. De forma geral, os líquidos dilatam mais do que os sólidos. Quando eu esquentar isso aqui, o recipiente vai esquentar, o líquido vai esquentar, só que o líquido dilata mais que o recipiente e ele vai transbordar. Ele vai cair, professor? Ele vai cair. Vai fazer uma pocinha aqui, ó. Sacou? Só que o grande quê da questão é o seguinte: o quanto caiu de líquido não é a dilatação real do líquido. Você consegue perceber isso? O quanto caiu aqui não é a dilatação real. Se eu pegar isso aqui e medir o volume, isso aí não é a dilatação real. Por quê? Porque o recipiente também dilata. Isso aqui é o que o líquido dilatou mais do que o recipiente. Tipo assim, ó. Quando eu esquento, o recipiente faz nhe, nhe, e o líquido faz nhe e transborda, sacou? Então, ó, como que eu posso escrever a questão de dilatação de líquidos? Assim, ó, a dilatação real do líquido, ΔV real, é igual ao ΔV do recipiente, né? Então, é o quanto o recipiente ele dilata, mais o que aparentemente o líquido dilatou, que é mais o aparente, mais o ΔV aparente, que é isso aqui, ó, é o que eu vejo cair. Só que dilatação do recipiente eu não consigo perceber com os meus olhos, sacou? Então, por isso que a gente fala, o que o líquido dilatou foi isso aqui, aparentemente foi isso aqui. Essa é a dilatação aparente, é o quanto caiu. Sucesso? Então, ó, questão de dilatação de líquido é só isso e nada mais. É super simples, super tranquilo. Só que você tem que se ligar, o recipiente também dilata. E com isso a gente pode chegar numa equaçãozinha muito interessante. Olha, vou apagar isso aqui, vou trazer isso aqui mais para cima para a gente conversar um pouquinho. Então, ó, ΔV real do líquido é igual a ΔV do recipiente, né? Mais o ΔV aparente. Até aí, sucesso? Tá. Como aqui estava completamente cheio o recipiente, o que vai acontecer? Eu vou abrir essas equações. ΔV é V0 vezes gama vezes ΔT. Olha só. Então, vou abrir, ó. ΔV é V0 real igual a, vezes gama real vezes o ΔT. Show, prof. Igual recipiente V0, que era o mesmo V0 do líquido, que estava completamente cheio, né? V0 vezes gama do recipiente vezes ΔT. Ah, professor, só tá abrindo, né, prof? Exatamente. E o delta aparente é o V0 aparente, que era igual para os três, né? Vezes gama aparente vezes o ΔT. Só que os V0 são iguais. O que eu posso fazer? Um tcheco aqui, ó. O ΔT também é igual. O que eu posso fazer? Um tcheco aqui. E vai sobrar esse cara aqui, ó. Gama real é igual a gama do recipiente mais o gama aparente. Para algumas questões, você vai precisar desse detalhezinho aqui, tá? Então, anota essa paradinha aqui que é importante. Para algumas questões você vai precisar. Gama real igual a gama do recipiente mais gama aparente. Sucesso? E acabou.
dilatação de líquidos é isso. Se você lembrar disso aqui, cara, 98% das questões você já resolveu. Se lembrar disso aqui, você resolve os outros 2%. Show? Mas, só que, deixa eu te falar, existe alguns líquidos que têm um comportamento anormal. Existe algumas substâncias, não precisa ser líquido, algumas substâncias que têm um comportamento anormal. Qual que é o normal? O normal é eu esquentar alguma coisa e essa coisa crescer de tamanho. Eu esfriar alguma coisa e essa coisa diminuir de tamanho. Esse é o normal. Confere? Só que existe a água, por exemplo, que numa determinada temperatura ela não faz isso. Então escreve aí pra mim, comportamento anômalo da água, comportamento anormal da água. Professor, o que significa isso? Quer dizer que a água, olha só, de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, quando eu esquento-a, ao invés de ela se expandir, assim como todas as coisas, ela se contrai. Sério, professor? Sério, a água é diferente, cara. Quando eu esquento, nessa temperatura aqui, nessa faixa, ela se contrai. E quando eu esfrio, professorzinho? Quando eu esfrio, a água de 4 para 0, ela se expande. Então ela tem um comportamento diferenciado, né? Exatamente. Tem um comportamento anômalo que a gente fala. Olha só, até coloquei num gráficozinho aqui só para... Não precisa decorar esse gráfico, nada do tipo. Eu tenho volume em função da temperatura. De 4 para 0, ó, o volume diminui. De 4 para 0, de 0 para 4, o volume diminui. E de 4 para 0, o volume aumenta. Tudo bem? Então tem esse detalhezinho. Só a água acontece isso? Não. Tem a água, tem o ferro, tem o bismuto, tem o antimônio. Tenho 4 aí, pelo menos, materiais que têm esse comportamento anômalo. Numa faixa de temperatura, quando eu esquento, ela se contrai. Quando eu esfrio, ela se expande. Beleza, prof, mas o que isso traz de legal? Meu, você não tem noção. Vem comigo aqui. Olha só, vamos supor que você gostou tanto das aulas aqui, que a gente está gravando e fazendo junto, que um belo dia você mandou mensagem para mim e falou: professor, eu agradeço demais essas aulas e eu vou pagar uma viagem para você pro Alasca. E vou junto. Fechou, vamos junto. E daí a gente viaja pro Alasca, a última fronteira. Nossa, prof, que sonho. Pois é. E a gente chega lá no Alasca, a gente vai fazer uma trilha pelas montanhas e chega num certo momento tem um lago. Tem um lago, professor? É, um lago. Um lago, uma cor diferente, assim, uma cor preta. Porra, professor. Não, é um lago qualquer, tá? E nesse lago tem peixinho. Ah, que bonitinho, prof. Tem peixinho, né? É, pois é. E a gente começa a brincar no lago. Hey, estamos brincando no lago e tal. Vamos supor que a temperatura do ambiente está 10 graus. Você concorda comigo que a temperatura da água também estará a 10 graus? Tá frio, né, prof? Mas a gente tá brincando, a gente tá viajando, meu. Tá turistando, então, de boa. Então, 10 graus, 10 graus. Só que, olha o que vai acontecer. Quando a água passa para 5 graus, olha só. Esta água que está em cima, ela que está em contato com a atmosfera aqui, ela vai ficar 5 graus mais rápido do que a água que está aqui embaixo, certo? E água mais fria, você sabe que água mais fria é mais densa, ela desce. Água mais quente é menos densa, ela sobe. Daí fica num processo de convecção aqui, ó. Esfriou isso aqui, ela desce. Água mais quentinha sobe. Que esfria, que desce, que sobe, que desce, que sobe. Fica nesse processo de convecção até a água também chegar a 5 graus. Beleza, prof. Até aí tudo bem. Tá esfriando, né? Mas tá agitado lá, tá nem sentindo. Chegou 4 graus, ó. 4 graus Celsius. Desce, que sobe. Processo de convecção. Fica 4 graus aqui também. Só que, quando vai de 4 para 0 graus... Ai, professor, agora tá frio pra caramba, vamos sair da água. Fechou, vamos sair da água, mas vamos ficar observando. De 4 para 0 graus, essa água aqui, ela fica mais fria do que essa água aqui. Só que de 4 para 0, ao invés de se contrair e ficar mais pesada, no caso mais densa, ela se expande e fica menos densa. Então essa água que está em cima agora, por causa do comportamento anômalo da água, ela se expandiu e ficou menos densa. Então ela parou de acontecer o processo de convecção por causa disso. Parou, professor? Parou, exatamente. Se parou de acontecer o processo de convecção, o calor ele não consegue se propagar mais. Ou seja, aqui em cima vai congelar, olha só, congela a superfície, mas não congela o resto. Aí está o motivo pelo qual os lagos congelam só a superfície
e não por inteiro, por causa do comportamento anômalo da água. E depois congelou a superfície, daí ficou mais difícil ainda congelar o resto, porque o gelo é um ótimo isolante térmico, sacou? E se a gente tá lá olhando, né? Se a gente vê lá, professor, congelou, olha só. A gente vem lá e quebra isso aqui, ó. Pá, 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 quebra o gelo. E coloca a mão lá dentro para tentar pegar o peixinho. Adivinha a temperatura que a água vai estar? A água vai estar a temperatura de algo próximo de 4 graus, que foi quando parou de acontecer a convecção, sacou? Então, ó, esse comportamento anômalo da água é muito interessante porque ela protege os peixinhos do Alasca, olha só que legal. Você consegue ver isso quando você coloca água numa cuba, né, e coloca lá para congelar. Beleza. Deixa um tempinho, tal. Daqui a pouco você vai lá, não deu tempo suficiente de congelar tudo, você vai lá e pega. Você vê que tá só a superfíciezinha congelada. É isso aqui, cara. Tamanho miniatura, mas é só a superfíciezinha congelada. Aí você quebra e dentro tem água. É isso aqui, né, prof? Exatamente. Sacou? Comportamento anômalo da água. Aí está o motivo pelo qual o gelo boia na água. Aí está o motivo pelo qual o gelo boia na água. Sucesso? Tudo bem? E só um último detalhe. Olha só. O gelo, ele boia na água, né? Tá, prof. Gelo boia na água. Se eu colocar aqui o gelo, ó, o que tá pra fora da água é tipo assim, 8% a 10% do total do tamanho do gelo. Você coloca o gelo num copo com água, o que fica pra fora é 8 a 10% do volume total. Ou seja, aqueles iceberg que você vê nos filmes e tal, tem só uma pontinha pra fora, é só a ponta do iceberg, né? Pra dentro, mano, tem uma parada giga enorme, grande pra caramba. Foi isso aqui, ó, que destruiu o Titanic, essa parte de dentro aqui, não a parte de fora, sacou? É isso aqui, ó. Beleza. Só que daí vem o seguinte, olha as ideias do professor. Eu quero fazer o mal. Você quer fazer o mal, professor? Eu vou fazer o mal. Eu vou pegar meu isqueiro, I love New York, pego o meu isqueiro aqui e vou pra dentro da água. Professor, ele é prova d'água? Ele é. E eu vou derreter todos os icebergs do planeta. Olha, professor, vai fazer o mal mesmo. Vou derreter todos os icebergs do planeta. E a minha pergunta é o seguinte, se eu derreter tudo, todos os icebergs do planeta, o nível do mar, ele aumenta? Ele diminui? Ou ele permanece a mesma coisa? O que você acha? Ó, 3 segundinhos de mistério. 1, 2, 3. Resposta. Se eu derreter todos os icebergs do planeta, cara, essa partezinha aqui, professor, tá lá de fora. Ela vai entrar na água e vai aumentar, né? Não. Essa partezinha aqui foi a parte que expandiu quando a água virou gelo. E quando o gelo vira água, essa parte ela vai se contrair, ela vai sumir, mano. Isso aqui que já tá dentro d'água, já ocupa espaço, não aumenta em nada. Agora, isso aqui, ela simplesmente some quando eu faço o gelo virar água. Por quê? Porque foi a parte que se expandiu quando eu fiz a água virar gelo. Sacou? Então, se eu derreter todos os icebergs do planeta, o nível do mar não vai aumentar em nada. Sério, prof? Tô te falando. Tá aí, comportamento anômalo da água. Show? Tudo bem? Você entendeu essa ideia? Massa. Então vamos fazer essa questãozinha bem legal. Olha isso, questão bem legal do Enem, que é a 5 do DH. A questão fala o seguinte, ó. Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, tá? Foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Olha a pilantragem. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool a 50 centavos o litro. 50 centavos o litro. Etanol, 50 centavos o litro. A uma temperatura de 5 graus. Beleza, professor. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo. Olha a pilantragem do cara. Para que atinja a temperatura de 35 graus. Sendo o litro do álcool revendido a 1,60. Então ele compra 50, vende a 1,60, só que ele vende aquecido. Isso aí. Diariamente o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende, tá? Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrico do álcool é 1 vezes 10 a menos 3, desprezando o custo de energia gasta para o aquecimento, o ganho financeiro para o dono do posto vai ser algo em uma semana, ó, após uma semana, vai ser algo relacionado a quanto? Vamos lá, povo. Qual que é a ideia aqui? A ideia é, tem dilatação do álcool. ΔV, V0, vezes gama, vezes ΔT, certo?
vezes gama vezes ΔT. A ideia é, ele compra álcool a 5 graus e revende a 35, tem uma variação de 30 graus. Ou seja, ele compra quantos litros? Ele compra 20 mil litros e quando ele vai vender, por causa dessa variação, ele tem mais litros de álcool, porque o álcool dilatou, sacou? E quanto que ele vai ter de álcool? É isso que eu vou querer saber aqui, ó, ΔV. O V0 é 20 mil eu vou colocar assim, ó, 20 vezes 10 a terceira, fechou? 20 mil. O gama vai ser 1 vezes 10 a menos 3, 1 vezes 10 a menos 3, e a variação de temperatura vai ser de 30 graus, de 5 até 35, 30 graus. Beleza? O ΔV vai ser 20 vezes 10 elevado a... Aqui, ó, 10 a terceira com 10 a menos 3, corta fora. Daí fica 20 vezes 30, nem precisa fazer, né? 20 vezes 30 dá 600 litros. Ei, olha isso, meu! 600 litros a mais só por causa dessa variação de temperatura. E daí, ele quer saber o seguinte, qual que é o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento? Ele quer saber o ganho financeiro só em relação a esse cara aqui, tá? Só em relação a 600 litros. Se ele vende a 50 centavos, melhor, se ele compra a 50 centavos e vende a 1,60, esses 600 litros ele não comprou, cara. Ele não gastou nada por ele. Foi só a variação de temperatura. Então ele vai vender isso aqui por 1,60. Olha só, 600 litros. Cada litro vendido a 1,60 dá 960 reais. Então ele vai ganhar por dia 960 reais. E em uma semana, vezes 7, né? Ele vai, ó, vezes 7, ele vai ganhar 6.720 reais. Olha só esquentando. Resposta, ó, 6.720, tá aqui, letra D, entre 6.000 e 6.900. Então a resposta é letra D. Show? Olha a pilantragem do cara e já fica a dica pra você. Nós compramos gasolina e etanol, ó, a litro. E o volume, ele depende da temperatura, porque se tiver a temperatura grande, ele dilata, se tiver a temperatura pequena, ele contrai. Qual que é o melhor horário para você abastecer o carro? O melhor horário para você abastecer o carro é cedinho, é quando tá a temperatura baixinha. Por quê? Porque daí você compra mais litros por menos, no caso. Imagine, ó, você vai comprar 10 litros de gasolina, daí você compra às 5 horas da manhã. Quando chega às, sei lá, meio-dia, esses 10 litros, por causa da diferença de temperatura, ele vai estar 10 litros e 500, 10,5 litros, sacou? Você ganhou meio litro ali, porque tem essa variação de temperatura. Agora, se você abastecer meio-dia e quando for às 6 horas da tarde, tem diferença contrária, você vai perder, tá? Então, o melhor horário para você abastecer, fica a dica, é num tempo mais friozinho. Show? Sucesso? Você entendeu? Massa! Então tá aí, povo. Dilatação de líquidos é isso, é muito tranquilo. Você agora vai resolver todos os exercícios desse capítulo, tá? Resolva tudo. Beleza. Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!